Fala pessoal, mais um vídeo aqui pro canal Japão em Família. E hoje eu vim aqui contar pra vocês os micos que eu cometi aqui no Japão. Pessoal, como é difícil falar sobre isso, eu pedi pra Sanai ficar aqui do meu lado pra ela me dar um apoio aqui, pra eu poder desenvolver melhor a história aqui pra vocês. Pra rir dos micos, né? E não é muito fácil falar sobre isso, a gente fica com bastante vergonha. O primeiro mico que eu quero falar pra vocês é em relação à comida. Assim, foi constrangedor, porque foi na frente de um japonês. Foi quando eu cheguei aqui no Japão, foi em 2005. Aqui no Japão, quando eu comecei a comer esses bentôs, essas marmitinhas que vendem nos combines, eu reparei que vinha um matinho. E ele vem no meio separando a comida, né, ali o peixe ou arroz, vem separando, vem ali no meio. Aí eu peguei aquele matinho, eu peguei ele com hashi e coloquei na boca. Porque da forma que ele veio dentro do bentô, eu pensei que era algum tipo de folha, alguma salada. Eu não prestei atenção nesse momento. E eu coloquei na boca e comecei a mastigar. Mas o pior não é quando você começa a mastigar o matinho. O pior é quando a pessoa percebe que você está comendo e você tem que cuspir ele. Eu olhei para um lado, olhei para o outro assim, eu estava com o bentô na mão, não tinha como eu cuspir ele e colocar ele assim, em cima do bentô, né? Então, foi uma situação constrangedora, porque eu tive que cuspir na mão assim, né? E assim continuar comendo, né? Mas foi o primeiro mico que eu lembro, assim, que foi assim, que me tirou o sono algumas noites de lembrar disso, foi esse. Bom, o outro mico que eu paguei foi também relacionado à comida. E esse eu paguei, eu me lembro, umas 3 vezes. Porque todo mundo que chega aqui no Japão fica inseguro de comer em restaurante, devido a você não saber falar bem o idioma. E você começa o quê? A comer aquilo que é familiar, né? Então, primeira coisa é ir no Mac comer. E quando você chega no Japão, tudo é kore, né? A primeira palavra que você aprende aqui, né? É kore, né? Que é isto. Então você fala kore, 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 kore e vai fazendo 1, 2, 3. E se a pessoa pergunta pra você, você vai comer aqui ou não, você faz assim com o dedinho, né? Eu vou comer aqui. É assim, todo mundo faz isso, né, no começo, né? Porque você não sabe, fica inseguro de usar as palavras, né? Mesmo que você saiba alguma coisinha, você fala, kore é mais seguro, né? Kore, ponto, dedo, que a pessoa não vai errar. Só que no McDonald's, quando a primeira vez que eu fui lá, assim, deu tudo certo, outras vezes deram certo, daí eu comecei a usar mais as palavras, né? E aí comecei a arriscar mais, a falar um pouco o japonês, né? Então, e numa dessas aí, eu cheguei, eu sempre peço coisa grande, né? Eu peço o tamanho L, né? Que aqui no Japão, era o size, né? Que fala aqui. E quando eu fui pedir o meu seto, né, que também fala aqui, quando você vem aquele conjunto, né, vem coca, vem batata, vem o hambúrguer, eu sempre peço o maior, né, eu peço a batata grande, eu peço a coca grande, ou qualquer suco grande, e peço o Big Mac, o que seja, né. E nesse dia, eu pedi, e a atendente, não sei se não entendeu muito bem, ou não consegui me expressar bem, ela mandou 2 de cada um. Quer dizer, mandou 2 cocas, mandou 2 batatas grandes e 2 Big Macs grandes. E nesse dia, a sorte é que eu não comi sentado, né? Eu estava acompanhado, as pessoas rindo, né? Porque eu teria que comer aquilo tudo, né? E acabei levando, né? Comi um e levei o outro pra casa, né? Mas aquilo ali ficou me incomodando, né? Eu falei, pô, caramba, o que eu falei? Aí ia perguntando pras pessoas e comecei de novo a me arriscar, né? Aí, outra vez que eu fui, eu tive sorte, né? Porque eu pedi Mochikairo, né? Que é pra você levar pra casa. Que é tipo takeaway. Que é igual você no Brasil, drive, né? Mas você pede dentro da lanchonete. Então eu pedi pra levar. E também nesse dia também me mandou tudo dobrado. E foi naquela época que tinha o Big Mac, vinha com 4 hambúrgueres, que sempre tem essas promoções, né? E eu tive que levar pra casa. Então nesse dia aí eu fiquei com raiva, né? Porque eu falei, nossa, segunda vez que acontece comigo, né? E
E na terceira vez que foi mais constrangedor, porque eu tava sozinho e eu cheguei lá e eu fui com toda a certeza que eu ia acertar. E fui lá e pedi o seto, e a pessoa falando comigo, não sei se a pessoa fica nervosa por saber que eu sou estrangeiro, né? E daí eu tranquilo, daqui a pouco veio de novo. 2 cocas gigantes, 2 Big Mac e 2 batatas gigantes. Na hora que eu bati o olho naquilo ali, eu não acreditei. Eu falei, a terceira vez não é possível. Eu falei, isso não tá acontecendo. Só que dessa vez eu tava no shopping e as mesas todas cheias. Eu tive que sentar com aquela bandeja, com aquilo tudo sozinho. E por incrível que pareça, eu comi tudo ali. Porque as pessoas começam a olhar e tipo, elas não olham diretamente, mas você vê que elas estão prestando atenção em você, ver se você vai comer aquilo tudo mesmo. E acabei comendo aquilo tudo mesmo, saí de lá, tipo, passando mal, mas pra o mico ficar menos, assim, menos pior, né? Ficou umas 3 horas lá comendo. Bom, pessoal, e se você é novo aqui no canal, ou se você já acompanhou alguns vídeos, se inscreva no canal, deixe seu like, ou deixe algum comentário de mico também que você pagou aqui. Vamos ajudar esse pessoal aí que tá aí no Japão aí pela primeira vez. Vamos ajudar esse pessoal que está chegando no Japão a não passar por essas situações, porque até hoje em dia é comum você ver situações como essa. Um outro mico que eu paguei aqui no Japão, que isso também são micos que eu paguei muito no comecinho, foi em relação a banheiro. Aqui no Japão, quando você utiliza o banheiro público, você nota que a limpeza, todos os banheiros têm papel, todos os banheiros têm a grande maioria, né, dos banheiros que são considerados ocidentais, tem aquela barrinha que tem aqueles botõezinhos que você aperta, né, que é pra, tipo bidê pra mulher, né, que é pra jogar água lá, né, e tem aquele que é pra oshiri, né, que é pra jogar água lá também, pra limpar bem, né. Eu nunca usei esses botões, né, e nesse dia eu falei, não, aí eu comecei a olhar o botão, aí já era frio nessa época, e eu notei, eu olhei assim, eu vi que tinha... Porque aqui no Japão, os banheiros públicos, às vezes o botão é aqui do lado, né? Do lado do vaso. Às vezes é na parede, fica assim na parede. E nesse dia, eu falei, vou apertar aqui, porque tava frio. E eu queria ver ali, né, onde que era o botão de aumentar a temperatura do assento e diminuir. Aí eu comecei a apertar os botões. Aí me tornei um pouquinho mais seguro em apertar os botões, né? Só que eu não sei que eu arrumei ali, na hora, eu apertei o botão de jogar água na bunda, né? Mas só que eu não foi inconsciente, alguma coisa que eu apertei. Aí eu ouvi um barulhinho no vaso, tipo, tim, alguma coisa assim, né? Só que eu já tinha acabado já. Eu tava só sentado assim, sabe, mexendo. E naquela época não tinha celular para você pegar e traduzir, né? Hoje em dia você pega o Google Tradutor, você coloca assim, você traduz, você já tem a ideia daquele botão, né? O que é, você não aperta, você não faz nada. Naquela época não. Naquela época o telefone era comum ainda, de teclinha, né? Ouvi aquele barulho e assim fui me levantando, né? Nessa que eu fui me levantando, saiu um jato d'água e eu senti que bateu assim nas minhas costas o jato d'água. Agora você imagina, você tá na rua e no inverno, eu tava com uma blusa assim que não era tão escura, né? Era clara, e eu com as costas toda molhada de água do banheiro. Você sai do banheiro, as pessoas na fila esperando para entrar, e você sai com as costas molhadas de água do vaso. O outro relacionado a banheiro, o outro mico que eu paguei aqui no Japão relacionado a banheiro, foi também bem no comecinho. Foi quando a gente estava... Eu já tinha carteira de motorista aqui, e a gente vai viajando. E tem esses conveniências, né, que a gente chama de combine aqui no Japão, em todo lugar. E um desses era bem grande, e eu falei, eu vou aqui, tava precisando de ir no banheiro, né. Aí eu falei, eu parei o carro, também estava acompanhado, né, com um grupo, e tinha os banheiros, só que estavam cheios. E tem aquele banheiro que é um pouquinho maior aqui no Japão, que é para pessoa cadeirante, que é a pessoa que é deficiente, né, usa aquele banheiro. Mas nesse lugar tava o símbolo de cadeirante, de homem e de mulher também. Então, caso se não tivesse nenhum cadeirante, alguma coisa assim, você poderia usar também. E eu entrei nesse banheiro,
e usei. Só que como você está acostumado com os botões, né, para apertar, tem botão também de dar descarga. Tem lugares que o botão é atrás, que você gira, né, igual no Brasil, que você aperta, né, e gira, que solta a descarga. Nesse, era o botão de descarga, você aperta assim e solta e cai a água, né. Só que eu estava distraído e já sabia que na parede assim tinha aqueles botões, e não sei o porquê, eu peguei e apertei um botão. Só que aqui no Japão também tem aqueles botões de emergência. Caso você esteja passando mal no banheiro ou esteja algum problema, você aperta aquele botão para chamar a pessoa lá na frente, atendente. Você chamou a pessoa. E aí eu peguei e apertei aquele botão, e quando eu apertei aquele botão, alguém bateu na porta. E eu não sabia entender nada de japonês, e não sabia quem era, e eu achava que a pessoa estava apertada, né? Aí a pessoa começou batia na porta e falava alguma coisa. Aí batia na porta e falava alguma coisa. E eu em silêncio, porque eu não entendia nada. E daí eu só falava. Aí quando eu comecei a falar, eu falava hi. E a pessoa batia, eu hi. Então, prestes a arrumar. E a pessoa batia de novo, eu hi. Nunca fala hi se você não entende. Porque a pessoa ficou achando que eu tava passando mal e tava prestes a arrombar a porta. E eu falando hi lá dentro. Não, e você pensando que era uma pessoa que tava apertadíssima. Eu achava que era uma pessoa que tava muito apertada, querendo entrar. Olha só, porque eu apertei o botão de alarme. Agora eu vou contar pra vocês um mico que eu passei em relação à faixa de pedestre aqui no Japão. Porque aqui no Japão é muito diferente de outros países. Você que às vezes é brasileiro e mora em outro país, mora aí na Austrália ou mora no Reino Unido ou nos Estados Unidos. Aqui no Japão, quando o sinal de pedestre está vermelho, realmente você não atravessa. Independente se venha carro ou não, se seja de dia ou de noite. Você aqui no Japão, você espera, você não atravessa. Poucos casos assim você vai lá e atravessa, mas aqui no Japão é muito raro alguém atravessar numa faixa se não tiver verde para o pedestre. E quando eu cheguei aqui no Japão, isso tudo no começo, no primeiro verão aqui no Japão, eu com aquelas manias de brasileiro ainda, que você, tudo é tranquilo, aí no Brasil você faz e aqui você acha que não ia ter tanto problema. Eu estava indo para uma piscina e era uma subida. E no Brasil, eu tinha mania de, quando o sinal estava vermelho, eu ficava esperando na beiradinha da faixa de pedestre. Não ficava na calçada, ficava naquela beiradinha, e quando o sinal começa a abrir, você já começa a atravessar, né? E aqui no Japão, eu fui fazer isso. Chegando aqui, eu cheguei na faixa de pedestre, pisei nela e fiquei esperando, olhando assim o sinal, porque já estava prestes a abrir. Então achava que não teria nenhum problema. Só que nesse dia eu estava ali na faixa de pedestre esperando, e eu ouço um megafone falando assim. Aí eu olho, Aí daqui a pouco. Aí eu, Daqui a pouco eu olho, tinha um carro parado, e o carro seguinte era um carro da polícia. E a pessoa estava falando comigo. Era um policial, tinha um policial, um homem e uma mulher. E eles estavam falando comigo, que era pra eu não ficar na faixa de pedestre. Engraçado que é como se eu tivesse feito assim, algo muito grave, sabe? Porque pelo tom de voz que eles usavam, né? Aí eu olhei assim, vi o carro de polícia e prestei atenção dentro dele, né? E eu vi uma mãozinha assim, pra eu voltar pra calçada. Aquele monte de gente esperando pra atravessar, só um bobo ali na frente, ali, com o pé na faixa de pedestre ali, pra atravessar. Foi um dia muito constrangedor, porque quando eu fui pra piscina, tinham pessoas comigo, e eu ficava pensando nessa situação e não consegui nem aproveitar direito esse dia, porque era algo novo pra mim, né? Tomar um esporro pro megafone da polícia. Pessoal, então foi isso. Se você gostou, deixa o seu comentário, deixa o seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau, tchau.